Olá, como vai? Aqui Danilo Gonçalves, professor Danilo Oliveira Gonçalves, e eu vim aqui falar com vocês, iniciar nossa palestra sobre farmacologia de produtos naturais e medicamentos fitoterápicos. Antes de tudo, pessoal, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui nessa transmissão, que estão se disponibilizando neste momento tão complicado que nós vivemos, estarem presentes aqui na nossa palestra, de estarem contribuindo aqui para o crescimento da nossa instituição, assim como para o crescimento pessoal de vocês com as palestras que estão sendo disponibilizadas aqui no nosso evento. Então, novamente, de coração, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a oportunidade de vocês estarem ouvindo aqui a nossa discussão e essas palavras que a gente tenta passar para vocês da forma mais clara, da forma mais didática, para que o tema seja agradável, para que neste momento de mudanças, de interface que nós estamos vivendo, seja o mais produtivo possível, né, dentro das condições que nós estamos passando, que nós vamos superar, com certeza. Então, agradeço novamente. Sejam bem-vindos à nossa palestra de farmacologia de produtos naturais e plantas medicinais. Inicialmente, uma breve apresentação para quem não me conhece. Meu nome é Danilo Gonçalves, eu sou farmacêutico, sou mestre em farmacologia, especialista em produtos naturais e plantas medicinais. Sou professor aqui da nossa instituição, do IVESP, há pelo menos uns 3 a 4 anos. Né? É sempre um prazer estar aqui presente, estar aqui discutindo farmacologia, fitoterapia com vocês, nessa instituição que nos abraçou de maneira tão carinhosa. Agradeço também a todos da organização, a professora Cris, Cristiele, ao professor Rafael, por mais essa oportunidade de estar passando um pouquinho do nosso conhecimento adquirido para os colegas nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, que estão aqui em formação, buscando o aprofundamento do tema aqui na nossa instituição. Bom, vou aqui compartilhar com vocês a tela para a gente iniciar a nossa apresentação. Um momento. Queridos, o tema que nós vamos discutir hoje é fenomenal, fenomenal. Faz parte da minha vida, faz parte do meu dia a dia, e assim, eu tento passar a empolgação que eu sinto ao estudar farmacologia para todos os meus alunos, para todos com quem eu discuto o tema, né? Não sei neste momento qual é o teu objetivo de vida, qual é o teu objetivo profissional, mas eu tenho certeza que de alguma forma a farmacologia passa próximo de você, né? Passa muito pertinho do trabalho que você pode desenvolver e do tipo de benefício que você pode trazer para o teu cliente, para o teu paciente, certo? Então, eu sempre acho que a farmacologia é uma ciência que tem a possibilidade de unir as outras ciências, de congregar conhecimentos de anatomia, histologia, patologia, imunologia, microbiologia, fitoterapia, né? Então, eu sempre digo para os meus colegas que a farmacologia é a cereja do bolo, onde esse bolo é o conhecimento sobre a biologia, sobre a bioquímica e a fisiologia humana, né? Se você pega ali umas gotinhas de conhecimento de fitoterapia, de plantas medicinais, de produtos naturais, de química, você tem ali uma ferramenta importantíssima e altamente efetiva, potente para o tratamento de doenças, para a prevenção e para o acompanhamento clínico de pacientes, certo? Então, o tema da nossa palestra hoje, que eu espero que seja formativa para vocês, é exatamente a farmacologia de medicamentos fitoterápicos e produtos naturais, certo? Então, eu sempre inicio essa palestra, essa apresentação, perguntando para vocês, o que é farmacologia? Para que serve a farmacologia? Né? Provavelmente você deve estar aí buscando algum conceito básico que você viu ali nos livros da graduação, ou algum conceito geral, de conhecimento geral que você tenha sobre farmacologia. Mas a resposta é muito simples, meus colegas, é muito simples. E farmacologia realmente é muito fácil, né? Farmacologia é a ciência que vai estudar todos os aspectos associados a moléculas químicas, a drogas e como essas substâncias vão ter a possibilidade de interagir, modular o funcionamento de alguma célula viva, certo? Então, olha que conceito geral que eu passei. Farmacologia vai ser é a ciência que estuda as moléculas químicas,
todos os critérios e fatores que estiverem associados à interação dessa molécula química com uma célula viva e a possibilidade que essa molécula química terá de modificar o funcionamento de uma célula viva, modulando o funcionamento de um tecido orgânico, para que dessa forma você consiga extrair o efeito clínico, o efeito benéfico. Tá ok? Farmacologia é uma ciência recente, meus amigos, é uma ciência muito recente. Por mais que a terapia farmacológica seja bem antiga, remota aí ao Egito antigo, às civilizações antigas, né? Onde eles já buscavam ferramentas exógenas de fora do corpo deles para o desenvolvimento de alguma característica terapêutica, a ciência farmacologia, como nós conhecemos hoje, ela é uma ciência muito, muito recente. Certo? Remonta aí à metade do século XIX, os anos de 1840, 1850. Então, o que é a farmacologia como nós hoje entendemos? A farmacologia é a ciência que busca pesquisar essas moléculas que eu citei anteriormente, as suas interações com outras moléculas orgânicas presentes dentro do corpo humano, para que dessa forma você consiga formar um arcabouço de conhecimento técnico, farmacocinético, dinâmico, farmacodinâmico, tá bom? Toxicológico sobre essas moléculas e como elas podem ser utilizadas clinicamente, tá certo? Então, a base da ciência hoje é a pesquisa pré-clínica, ou seja, você tem aquela molécula, como é que eu posso testá-la em um grupo de animais experimentais, em um grupo de células in vitro, para que mais à frente essa molécula, se ela tiver realmente segurança, eficácia, para que ela tenha a possibilidade mais à frente de ser utilizada clinicamente. Tá bom, meus colegas? Então, existem vários exemplos que nós poderíamos citar dessa farmacologia moderna que nós comentamos agora, né? Eu sempre cito como exemplo que eu acho assim fenomenal o estudo dos derivados opioides. Imagina, por exemplo, para você fazer um histórico sobre a farmacologia e como ela interage com a fitoterapia e produtos naturais, tenta imaginar os derivados do ópio. Bom, o mais conhecido, o mais renomado e o mais utilizado é a morfina. Imagina a morfina, um fármaco de uso hospitalar, de uso clínico disseminado. Vamos tentar imaginar as origens da morfina. A gente sabe que hoje a maior parte da morfina que é utilizada, se não 100% da morfina que é utilizada clinicamente, ela é sintetizada em laboratório, tem origem sintética, tá ok? Mas há 120 anos atrás, não tinha ainda a morfina isolada como nós conhecemos hoje, era uma coisa muito incipiente. As pessoas ali utilizavam extrato bruto de uma planta, de onde eu tenho a possibilidade de tirar um derivado vegetal onde eu tenho a presença de morfina e outros componentes opioides. Professor, o senhor está falando de quê? Imagina o ópio, certo? Um extrato formado a partir do látex dos capítulos florais ali da Papaver somniferum, que é o nome da planta. Esse látex é extraído da planta, como se fosse um leite, um aspecto leitoso. Depois de um refino muito grosso, muito bruto, muito grosso, né? É produzido um pó. Esse pó pode ser utilizado na forma de um chá, pode ser queimado, pode ser inalado. E ele tem a possibilidade de passar características analgésicas, efeitos analgésicos, né? Então, o ópio, há mais de 5.000 anos, meus colegas, é utilizado pelos seus efeitos alucinógenos, pelos seus efeitos anestésicos, pelos seus efeitos analgésicos. Bom, é claro que com o passar do tempo, esse extrato bruto foi sendo refinado, até que no início do século XX, estou dando aqui um salto gigantesco, só para você tentar organizar um histórico na tua cabeça. No início do século XX, um rapaz chamado Alexander Saturner conseguiu sintetizar, extrair, na verdade, de dentro do ópio a morfina, né? E a partir daí, meu amigo, foi só sucesso. Outros derivados opioides foram sendo extraídos do extrato do ópio, né, como a codeína, a papaverina, e todos são utilizados por suas ações analgésicas e outras ações também que em um próximo momento nós podemos comentar. Mas veja, há mais de 5.000 anos eu tenho um produto de origem natural sendo utilizado por suas características analgésicas. Mas, mais de 4.000 anos, 4.900 anos tiveram que ser passados, evoluídos,
para que o homem tivesse a possibilidade de extrair um princípio ativo de dentro de uma planta medicinal, né? E após uma característica de refino, mecanismos de refino e de industrialização, esse produto teve a possibilidade de ser passado para frente. Então, olha como a farmacologia é uma coisa interessante, né? Você sai, então, de um aspecto bruto, passa para um aspecto desenvolvido de um produto industrializado, e assim você consegue atingir a população de maneira mais efetiva. Então, essa é a farmacologia moderna. Aí você me pergunta, para pensar. Professor, e qual é a relação entre a farmacologia e os produtos naturais? Meus colegas, eu dei aqui o exemplo da morfina. Eu poderia dar diversos outros exemplos de produtos que são utilizados hoje, que tiveram a sua origem, que têm a sua origem em produtos vegetais, em produtos naturais, certo? Nós vamos concentrar aqui a nossa discussão em plantas medicinais, mas existe uma série de outras moléculas químicas que são derivadas de algas marinhas, tá bom? De fungos, de outros derivados que não são algas, mas de outros derivados marinhos, de recifes, por exemplo, tá certo? Mas, via de regra, boa parte dos produtos naturais que são utilizados comumente em processos industriais, para o crescimento da indústria, da indústria farmacológica, boa parte deles, meus colegas, se não for a grande maioria, é de origem vegetal. Por isso que nós vamos centralizar aqui a nossa discussão na farmacologia de medicamentos fitoterápicos e alguns outros produtos naturais que também são interessantes a discussão. Então, eu espero que vocês tenham se localizado nessa primeira introdução, né? Nós falamos o que é a farmacologia, a relação entre a farmacologia e produtos naturais e fitoterápicos. Falamos aqui de um exemplo geral de como a farmacologia evolui, e vocês já têm guardado aí na cabecinha de vocês que ela é uma ciência recente, uma ciência altamente efetiva, que hoje em dia, no seu aspecto moderno, demanda teste, demanda eficiência e demanda segurança. Bom, vamos para frente. Na nossa abordagem hoje, então, nós vamos discutir aspectos cinéticos, farmacocinéticos, farmacodinâmicos, de fitoterápicos e plantas medicinais, ok? Aí você me pergunta, Danilo, o que são aspectos farmacocinéticos e farmacodinâmicos? Meus colegas, a farmacologia ela se divide em vários ramos. A farmacologia básica que nós estamos discutindo aqui. Mas os dois principais que sustentam a pesquisa farmacológica, que iniciam a pesquisa farmacológica, os dois principais são a farmacocinética, que estuda a passagem da droga dentro do nosso organismo, a passagem daquela molécula química dentro do nosso organismo e como o nosso corpo vai processar essa molécula. E você tem os aspectos farmacodinâmicos, que são os mecanismos, como aquela droga dentro do nosso organismo vai ter a possibilidade de desenvolver uma ação farmacológica, né? Então, para qualquer produto natural, eu sugiro que você inicie a pesquisa a partir dos aspectos farmacodinâmicos, ou seja, como é que aquele produto natural, como é que aquela planta medicinal produz o seu efeito, e como é que aquele produto, que aquela molécula é processada dentro do nosso organismo, ou seja, como ela é absorvida, como ela é distribuída, metabolizada e eliminada, certo? Então, esses dois mecanismos, farmacocinética, como o nosso corpo processa aquela molécula, farmacodinâmica, os mecanismos de ação associados aos efeitos clínicos e aos efeitos toxicológicos daquele produto natural ou daquela molécula química, ok? Então, esses dois vão ser os nossos aspectos, vão ser os dois aspectos centrais da nossa discussão hoje, da nossa palestra. Bem, mas nós não temos como evoluir na farmacologia de produtos naturais se nós não soubermos os conceitos gerais em fitoterapia, os conceitos gerais em plantas medicinais e como eu posso fazer um link, né, uma ligação mais próxima da farmacologia com a fitoterapia de produtos naturais, com a fitoterapia e a farmacologia de produtos naturais. Inicialmente, meus colegas, não vou me deter muito tempo aqui, esses conceitos para alguns podem ser mais fáceis, mas eu sempre acho interessante a gente reforçar, já que no decorrer da discussão eu vou estar falando de droga vegetal, de componente bioquímico, de marcadores, então é interessante você saber o que são esses conceitos.
E o conceito inicial em fitoterapia é o conceito de droga vegetal, como está aí nos slides, como você está vendo. Droga vegetal é exatamente aquela planta medicinal ou a parte daquela planta medicinal que pode ser íntegra, rasurada, pulverizada ou triturada e que apresente na sua conformação, na sua estrutura, na sua composição, componentes que tenham efeitos farmacológicos. Tá bom? Mesmo que eu ainda não tenha falado ali sobre farmacodinâmica, você já consegue imaginar, meus colegas, que efeito farmacológico nada mais é do que o efeito que você espera que aquele medicamento desenvolva, que você espera que aquela molécula desenvolva. Vou ser mais claro. Imagina você tomando um medicamento para dor de cabeça. Vamos falar de um medicamento qualquer, o ibuprofeno. Você está com dor de cabeça. Quais são os efeitos esperados? Você espera que a dor que está se processando ali no teu encéfalo diminua ou cesse. Quais são os efeitos adversos que podem ser esperados? Quais são os efeitos indesejáveis? Por exemplo, um mal-estar no trato digestório, azia, queimação. Veja, o que eu falei aqui são efeitos farmacológicos. Um efeito benéfico, que é parar a dor de cabeça. Um efeito indesejável, que é, por exemplo, a alteração na secreção de HCl ou na proteção do trato digestório. Esses são os efeitos farmacológicos. Você consegue, então, associar a molécula do ibuprofeno, que eu acabei de citar como exemplo, esses efeitos farmacológicos. Trazendo para o lado aqui da fitoterapia, quando eu digo para você que droga vegetal é a planta medicinal ou suas partes após coleta, eu tenho que garantir que dentro dessa planta medicinal ou nas partes que foram coletadas, eu tenha princípios ativos que garantam os efeitos farmacológicos. Tanto os efeitos farmacológicos benéficos, o que você busca, como você também tem que prever quais são os efeitos tóxicos indesejáveis que aquele produto pode desenvolver, tá bom? Então, novamente, droga vegetal é a parte da planta ou a planta medicinal toda que apresenta na sua composição os componentes químicos que garantem os efeitos farmacológicos. Professor, como essa planta ou as partes podem se apresentar? Íntegra. Por exemplo, você pega aí uma capim-santo, tá bom? Uma planta medicinal bem conhecida aqui na nossa região Nordeste, com certeza conhecida em outras regiões do Brasil por outros nomes, mas não vem ao caso. É um capim, tá bom? A planta inteira tem características medicinais, tá certo? Então, aquela planta inteira vai ser a droga vegetal. Ela pode estar íntegra. Coletei a planta e ela já apresenta na sua composição de maneira difusa os componentes químicos que garantem o seu efeito farmacológico. Pode ser uma parte rasurada, por exemplo, imagina uma casca de uma árvore que tem efeito anti-inflamatório. Eu sei que na casca daquela planta, daquela árvore, por exemplo, eu tenho os princípios ativos para a ação dela. Eu vou ali, e coleto aquela casca. Eu posso pulverizar essa casca, professor? Posso triturar essa casca também para aumentar a superfície de contato, para melhorar um possível processo de extração? Pode sim. Então, meus colegas, o conceito inicial é o de droga vegetal. A planta ou a parte da planta onde eu tenho o conteúdo de princípios ativos daquela planta medicinal. O derivado de droga vegetal, veja que as coisas vão se especializando. O derivado de droga vegetal é um produto de extração. Vamos supor, então, que eu tenho ali aquele meu capim-santo, mas eu não posso simplesmente pegar aquele capim e colocar na boca. Mas eu posso, por exemplo, fazer uma infusão. Vou esquentar a água, colocar esse capim ali dentro, vou abafar durante de 5 a 10 minutos e aquele chá eu vou consumir. Então, veja, meu amigo, você fez nada mais do que um processo de extração a quente, uma infusão, tá bom? Demonstre esse conhecimento para os seus familiares, demonstre esse conhecimento para as pessoas amadas, tá bom? Chama aí as pessoas que moram com você, pessoal, vem que eu vou fazer uma extração química, né? A pessoa vai achar top das galáxias, né? Você junta todo mundo aí, eu vou fazer uma extração química agora. Coleta ali no quintal, uns raminhos de capim-santo, esquente uma água, faça um infuso. O que é um infuso? Nada mais do que um derivado de droga vegetal, tá bom? Imagina agora você fazendo um decocto. Pega as cascas dessa planta que tem ação anti-inflamatória, vamos dar um exemplo aqui, a Miracrodrum urundeúva, né? A aroeira do sertão, muito comum aqui na nossa região também. Eu pego ali as entrecascas, a casca da aroeira,
e coloco para ferver junto com a água e faço aquele extrato aquele extrato por decocção, né? Geralmente para partes rígidas, duras da planta, onde eu demando um processo de extração um pouco mais severo, um pouco mais forte, digamos assim, né? Mais potente. Mesma coisa, o que você fez? Você fez um extrato, um decocto, é um derivado de droga vegetal. Da mesma forma, meus colegas, que a extração de um óleo essencial, a extração de uma cera, a partir de uma droga vegetal, ou então da planta medicinal íntegra, tudo isso daí vai ser classificado como droga vegetal. Quando você faz uma relação quantitativa em um produto refinado, você vai ter a fórmula fitoterápica, tá bom? Mas aí nós citamos mais à frente. A matéria-prima vegetal é tudo que você utiliza para a produção do teu medicamento medicamento fitoterápico ou de algum extrato que já tem as características clínicas e os efeitos farmacológicos que você precisa, tá bom? Então, de maneira bem clara, matéria-prima vegetal é o que você utiliza para atingir os efeitos farmacológicos. Professor, eu posso utilizar a droga vegetal e a droga vegetal já produziu os efeitos que eu preciso? Sim, vou dar um exemplo. Os capítulos florais de uma planta chamada Egletis viscosa, né? A Marcela da Terra, também muito comum aqui na nossa região. Vou falar só de plantas aqui da nossa região, viu? Plantas brasileiras, nordestinas, para a gente dar uma força aí para a fitoterapia nacional. Imagina então que você está ali enjoado, está com aquela ânsia de vômito, está com alguma alteração no trato digestório, enjoo. Aí você pega os capítulos florais da Egletis viscosa e mastiga. Bota na boca, vai mastigar, vai pegar aquele extrato que a tua saliva conseguiu realizar, extrair, junto com o processo de fricção no dente, na língua. E depois você engole esses capítulos florais, ou então só o sumo, só a saliva enriquecida com o extrato da Egletis viscosa. Meu colega, você utilizou como matéria-prima para atingir os efeitos farmacológicos a droga vegetal, sem fazer nenhum tipo de processo extrativo ou de extração exógena, tá bom? Então você pode simplesmente consumir a droga vegetal e já ter os efeitos. Professor, pode ser o derivado de droga vegetal? Claro, quando você bebe um chá, o que você está consumindo? Qual é a matéria-prima para produzir o produto farmacológico que vai te dar os efeitos clínicos esperados? O chá, o decocto, a cera, tá bom? Como você pode utilizar alguma outra substância padronizada, um extrato padronizado, para produzir um produto mais refinado? Aí vem o conceito de medicamento. Então vejam, meus colegas, droga vegetal, vou botar aqui embaixo, droga vegetal, derivado de droga vegetal, produto refinado. Professor, esse produto pode ser um medicamento? Pode ser um medicamento. E o que é o medicamento? Tá aí. É o produto farmacêutico tecnicamente obtido, elaborado com essas finalidades: profilática, curativa, paliativa, ou para fins diagnósticos, de diagnóstico. Bom? Então, o que é um medicamento? É um produto acabado, um produto refinado, onde você tem um profissional farmacêutico responsável pela manipulação ou pela industrialização. Você tem uma dose associada, você tem efeitos, nem garantidos, mas você tem efeitos previsíveis, você tem segurança e você tem eficácia. Tá bom? E você garante que dentro daquele produto eu tenho o princípio ativo do medicamento fitoterápico. Certo? Então, vamos dar um exemplo. Cápsulas de Camellia sinensis. Chá verde. Cápsula de chá verde, que é utilizada pelos seus efeitos termogênicos, pelos seus efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. Eu posso garantir que dentro daquela cápsula eu tenho uma matéria-prima vegetal? Tem, provavelmente, um derivado de droga vegetal. Ou a droga vegetal pulverizada, por exemplo. Ok? Professor, eu posso padronizar uma dose, uma massa quantitativa que qualifica um conteúdo de princípios ativos vegetais dentro daquele produto medicamentoso, dentro daquele medicamento? Claro que sim. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu sei que na minha Camellia sinensis, eu tenho uma série de flavonoides que garantem um efeito antioxidante, as catequinas do chá verde. Veja, nunca confunda. Dentro daquele medicamento, eu não tenho catequinas isoladas. Não tenho mesmo. O que eu vou ter ali
É a droga vegetal ou o derivado de droga vegetal padronizado, passado por um processo de refino para garantir a eficiência e a eficácia. E dentro dessa droga vegetal, dentro desse derivado, eu tenho os marcadores químicos que garantem efeito. Os flavonoides, alcaloides, terpenos, saponinas, taninos e assim por diante, ok? Então, nós chegamos ao conceito de medicamento fitoterápico. O que é o medicamento fitoterápico? Nada mais do que o medicamento obtido empregando-se exclusivamente matérias-primas de origem vegetal. Tá bom? Meus colegas, então imagine o seguinte. Imagine que eu vou fazer um medicamento à base de ópio. Não pode, mas vamos supor, como exemplo aqui. Eu vou fazer um medicamento à base de ópio. Eu sei que dentro do ópio eu tenho ali morfina, eu tenho codeína, eu tenho papaverina e diversos outros compostos químicos opioides que têm ação analgésica. Se eu conseguir encapsular ou fazer um xarope, uma solução de ópio, esse será o meu medicamento fitoterápico. Professor, eu posso pegar um pouquinho de morfina isolada e colocar dentro da composição? Rapaz, você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas nesse momento que você coloca a morfina dentro daquele teu xarope de ópio, dentro da tua solução de ópio, aquele produto não é mais um medicamento fitoterápico. Entenda, dentro de um medicamento fitoterápico, eu só tenho componentes de origem vegetal e não existem substâncias isoladas. Entendeu? Professor, mas não tem os componentes ou componentes químicos ativos, os princípios ativos vegetais? Sim, mas na sua forma complexa e não na sua forma isolada. Tá bom? Quando eu pego as minhas cápsulas de Camellia sinensis, cápsula de chá verde, o que eu tenho ali dentro? Eu tenho a minha droga vegetal ou o derivado de droga vegetal. Na composição daquela cápsula, eu tenho as catequinas, mas as catequinas não estão isoladas, tá bom? Perfeito? Aí eu te pergunto, e se eu isolar um componente ativo de dentro da minha citrus aurantium, né, da laranja, da casca da laranja, que tem um marcador químico importantíssimo, que é a sinefrina, que é o grande responsável pelos efeitos antioxidantes da laranja. Se eu conseguir, por exemplo, a partir da casca da laranja, extrair a sinefrina e colocar dentro de um comprimido, uma cápsula que foi vender na minha indústria farmacêutica, isso vai ser um medicamento fitoterápico? Não. Isso vai ser um medicamento alopático, convencional, como outro qualquer. Como a morfina é. Tá bom? Você não pode dizer, meus colegas, que a morfina que um paciente recebe ali no hospital, que aquele comprimido, que aquele solução que está sendo injetada no paciente, você não pode dizer que é um medicamento fitoterápico. Jamais, não. A morfina é uma molécula isolada. É um medicamento convencional, alopático, como outro qualquer. Tá bom? Então, reforçando, o medicamento fitoterápico não tem substâncias isoladas na sua composição. Somente componentes de origem vegetal na sua forma complexa. Então, eu acho que eu deixei claro o que é um medicamento fitoterápico. Perfeito? Então, veja o que nós já estudamos até então. Fizemos um levantamento do que é farmacologia, falei de um histórico geral de como a farmacologia se iniciou, onde ela está localizada na evolução da ciência. Nós demos um exemplo de como é que as moléculas evoluem ao ponto que nós chegamos hoje, de chegar ali na farmácia e comprar um medicamento, ou fitoterápico ou não. Tem o exemplo aí do ópio, né? Lembra que eu falei do exemplo do ópio? O ópio é utilizado há mais de 5.000 anos, mas só há 200 anos que menos de 200 anos a galera começou a refinar a utilização do ópio. Só há 100 e poucos anos aí nós conseguimos extrair a morfina e industrializar, né? Fizemos essa história. Fizemos um levantamento sobre os conceitos gerais em fitoterapia, certo? Para localizar o que nós estamos discutindo aqui. Então, você já sabe o que é uma droga vegetal, o que é um derivado de droga vegetal. Você já sabe o que é uma fórmula fitoterápica, o que é um medicamento fitoterápico, matéria-prima vegetal. Você já consegue conceituar para os teus colegas o que é um medicamento e o que é um medicamento fitoterápico. Perfeito. Então, veja que fitoterapia e farmacologia elas estão totalmente intrincadas. Tanto que existe um controle de qualidade de medicamentos fitoterápicos tão rígido como o controle de qualidade, meu povo, como o controle de qualidade que é exercido sobre medicamentos industrializados, moléculas sintéticas, tá certo? Então, não imaginem que pelo fato do medicamento
ser de origem vegetal, ser um medicamento fitoterápico, ele não passa por vigilância sanitária, que ele não passa por uma uma rigorosíssima vigilância, né, ou controle pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, tá bom? E vocês podem fazer, ó, essa validação da segurança e da eficácia de medicamentos fitoterápicos, que é o grande objetivo desse controle, a partir de documentação farmacológica, de exames toxicológicos, de estudos etnofarmacológicos pela utilização recorrente, popular de plantas medicinais, tá bom? Além dos testes clínicos e pré-clínicos que vocês imaginam que também um medicamento fitoterápico passa, tá bem? Ele também tem que passar por isso. Mas veja, professor, existe alguma diferença no início da regulação de componentes fitoterápicos, de componentes naturais e medicamentos convencionais, sintéticos? Existe, meu povo, existe sim. No final da conta, no final da história toda, um medicamento fitoterápico, para atingir o mercado, ele tem que passar pela mesma regulação que o medicamento convencional. Mas é claro que lá no início eu posso coletar informações etnofarmacológicas, informações sociais, populares sobre uma planta medicinal que podem validar a sua utilização. Danilo deu um exemplo? Eu vou dar um exemplo. Imagina aí o chazinho de cidreira, Lípia alba, chazinho de cidreira que você utiliza para ter aqueles efeitos relaxantes, para ter aquele efeito ansiolítico. Por que a gente sabe que dentro daquele componente do chá de erva cidreira, por que a gente sabe, por que a gente associa a erva cidreira com um efeito calmante? Porque alguém, há muito tempo atrás, resolveu fazer um chá da erva cidreira, utilizou esse chá, teve esse efeito ansiolítico e foi passando esse conhecimento para frente. Tá bom? Então, para a fitoterapia, meus colegas, é importantíssimo os usos populares, o conhecimento popular sobre aquele produto, né? E esse conhecimento popular não é desprezado pela farmacologia, não é. Seria até burrice você ter um uso popular de 500 anos de um produto fitoterápico e não utilizar esses estudos para validarem ou pelo menos orientarem o estudo clínico e pré-clínico farmacológico, tá bom? Perfeito? Professor, o senhor está falando de quê? Novamente, imagine aí a utilização da Lípia alba há mais de 200 anos, há mais de 300 anos, né? Pelos seus efeitos ansiolíticos. O que já se sabe? Que esse produto ele é seguro, porque não está matando ninguém, não causa grandes efeitos adversos, funciona, tanto que as pessoas continuam utilizando. O pesquisador, então, qual é o papel dele? Poxa, existe sim alguma ação ansiolítica associada a esse chá. Vamos testar, vamos organizar um estudo em animais de experimentação, vamos organizar um estudo epidemiológico, vamos organizar um estudo clínico, vamos refinar esse produto, se todos esses efeitos, se todos esses estudos forem positivos, tá bom? Então, para validação e eficácia da segurança, eu posso utilizar levantamentos etnofarmacológicos, documentação técnico-científica e, claro, estudos farmacológicos e toxicológicos. O controle, meu povo, é feito em todas as áreas. Tanto da matéria-prima, ou seja, o controle é feito desde lá do momento da plantação, o momento da coleta daquela planta medicinal, daquele produto natural, né? Seguindo as fases do ciclo daquela planta, isso é essencial, né? Okay? Então, não é uma coisa... Já foi aleatório. Hoje não, se você está pensando em abrir uma sucursal do Projeto Farmácia Viva, se você trabalha no Projeto Farmácia Viva, ou se você trabalha na indústria farmacêutica, numa farmácia de manipulação, né? Você sabe que o controle se inicia lá atrás. Se a matéria-prima é de qualidade, se você garante que dentro da minha matéria-prima eu vou ter os meus componentes químicos, meu amigo, dali para frente o teu produto vai dar um salto em qualidade, salto para cima, né? Para melhor. Da mesma forma, as embalagens, a formulação, a estabilidade, tá certo? Tudo tem ciência por trás. A ciência farmacêutica, então, ela abraçou todos os eventos, todos os passos para a produção de medicamentos fitoterápicos, desde aquele produto industrializado ao produto manipulado numa farmácia, por exemplo. Ok? No Brasil, existe uma série de legislação uma legislação gigantesca, profícua, né? Profícua, várias legislações, resoluções, guias, formulários, tá bom? Que garantem uma orientação
e validação de produtos de origem natural para o uso clínico farmacológico, né? Então, eu citei aqui, ó, a Política Nacional de Plantas Medicinais, o Guia para Estudos Pré-Clínicos, tá? Tem ali aquele chazinho que a população já utiliza há muito tempo. Tem ali aquele produto que a população já utiliza há muito tempo. Como é que eu posso validar pré-clinicamente em animais, in vitro, o que for aquele produto? Existe um guia de quais são os estudos, o que você já tem e quais são os necessários estudos que você deve seguir para garantir a segurança e a eficácia daquele produto. Uma lista de referência para avaliação da segurança e eficácia, ou seja, vou estudar, por exemplo, ali o gênero Bauhinia, para o tratamento de diabetes, né? Quais outros pesquisadores já estudaram esse gênero? Para eu não iniciar do zero, como é que eu posso aqui já pegar o trem andando? Né? Então, a lista de referência, até isso, nós temos resolução da Anvisa, tá bom? Eu tenho aqui ó, a resolução a RDC 26, de 2014, que ela fala de como se dá o registro de medicamentos fitoterápicos. Então, acho que vale a pena você dar uma olhadinha também, tá? Como a título de aprofundamento. A Anvisa também publica frequentemente, realmente eu não sei qual é a frequência de publicação, mas que tem as atualizações. Um memento, uma lista de plantas medicinais com seus efeitos clínicos adversos e interações medicamentosas que você pode baixar diretamente do site da Anvisa. Bota aí no Google, né, nas ferramentas de busca, Memento Farmacêutico Anvisa. Aí tem ali um compêndio, um livro mesmo, elaborado pelos pesquisadores, pelos cientistas da Anvisa, pelos analistas da Anvisa, né? Baseado na Política Nacional de Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos. Quais são as plantas medicinais liberadas para uso no Brasil? Quem pode prescrever, as doses associadas, os efeitos clínicos e as características farmacológicas. Então, acho que vale para você se aprofundar também. Ok? Meus colegas, ó, nesse terceiro tópico, nós vamos falar sobre interações gerais, farmacodinâmicas e cinéticas entre medicamentos fitoterápicos e medicamentos convencionais. Fármacos que são utilizados convencionalmente na clínica, né? Vou citar aqui rapidamente algumas plantas medicinais que são bem conhecidas, boa parte plantas nacionais, mas algumas plantas que se adaptaram à nossa nova realidade clínica, plantas de origem asiática, geralmente, para você ver a importância de nós entendermos o que compõe uma planta medicinal, quais são os seus ativos químicos, e você ter um conhecimento profundo sobre farmacocinética e farmacodinâmica. Por exemplo, imagina que a erva de São João, Hipericum perforatum. Olha que planta medicinal interessante. Um dos países que mais evoluíram e que possuem uma maior profundidade no estudo da farmacologia de fitoterápicos é a Alemanha. Né? A Alemanha, eu diria que é o principal produtor de medicamentos fitoterápicos do mundo. É uma indústria realmente muito forte, onde eles investem pesado na pesquisa pré-clínica, clínica e na pesquisa de campo de medicamentos fitoterápicos. Né? A erva de São João é o medicamento mais prescrito na Alemanha, né? Para o tratamento de estados depressivos leves e moderados. Né? Então, veja, a gente sabe que a depressão é o novo mal da humanidade. Né? Uma doença que tem uma prevalência gigantesca. Você pega um país de primeiro mundo como a Alemanha, você tem dados, meus colegas, infelizmente que eu não tenho para mostrar para vocês, mas você pode conferir aí no PubMed, por exemplo, tem dados mostrando que 50% das prescrições de antidepressivos na Alemanha envolvem a erva de São João. Né? Ou seja, tem um paciente depressivo, ele pode até fazer terapia com outros medicamentos antidepressivos, mas pelo menos em metade desses pacientes, a erva de São João também vai estar presente na terapia. Então, olha a importância, né? A importância clínica, a importância fitoterápica, a importância financeira, comercial da fitoterapia. Né? Então, é essencial que você consiga avaliar as interações medicamentosas, por exemplo, da erva de São João com anticoncepcionais. A gente sabe, por exemplo, que existem interações a nível de farmacocinética, de metabolismo hepático, que garantem, por exemplo, sangramento, quando é utilizado em concomitância com anticoncepcionais. Ou redução do efeito de alguns antibióticos, como a ciclosporina e o indinavir, utilizado para ciclosporina para o tratamento do câncer, indinavir para o tratamento de retroviroses. Geralmente, esses efeitos vão estar associados à indução de enzimas de metabolismo hepático.
Agora imagina, é uma droga de uso contínuo. Uma pessoa não tem depressão hoje, vai estar curada amanhã. Ela vai fazer uma terapia prolongada de um medicamento que vai estar pelo menos 3, 4, 5, 6, um ano na terapia do paciente. Então é essencial você avaliar quais são essas interações. Isso é farmacologia pura. Você pega o ginseng, mesma coisa, utilizado pelas suas ações vasculares que garantem o melhor fluxo de sangue para o sistema nervoso central, diminuindo o estado de fadiga, melhorando o estado mental do paciente. Mas a gente sabe, que ele induz uma série de alterações hemodinâmicas envolvidas, com a inibição da produção de substâncias pró-coagulantes, como o tromboxana 2, redução da atividade de anticoagulantes, como a varfarina. Então, você aumenta o risco de sangramentos, por exemplo, na utilização de ginseng. Mesma coisa. As pessoas que utilizam o ginseng geralmente utilizam por um tempo prolongado, 2, 3, 4 meses, a depender da dose, a depender dos objetivos. A depender também do paciente, pode existir interações medicamentosas relevantes. Cabe a você, como profissional da saúde, relatar, investigar, ok? E tentar conter ao máximo possível essas interações deletérias. A ginkgo biloba tem ações muito semelhantes ao ginseng, mas também induz interações medicamentosas no nível hemodinâmico por modificações de enzimas e que garantem coagulação sanguínea lá no fígado, ok? O guaraná, mesma coisa, utilizado para estados de fraqueza, astenia, estimulante do sistema nervoso central, mas os seus efeitos farmacocinéticos dependem de metabolização a nível hepático. Aí você garante, com certeza, interações com outras substâncias que também são metabolizadas no fígado. Beleza? O hortelã-pimenta, uma planta aqui da nossa região, muito conhecida, a menta piperita, utilizada como expectorante e para alterações no músculo liso, né? Como relaxante de músculo liso, para tosse, para desobstruir as vias aéreas, tá ok? Mas a gente sabe que ele interage, por exemplo, com a absorção do ferro. Alguns componentes químicos, marcadores químicos da menta, geralmente mentol, a quercetina, que eu acho que tem um conteúdo menor, tem a possibilidade de interagir com o ferro e diminuir a absorção de ferro. Ou seja, essas interações você tem que ir buscar ativamente, planta por planta, se essa planta faz parte, por exemplo, do teu arsenal clínico, para que você consiga chegar a uma conclusão de, beleza, essa substância química, esse produto natural pode ser utilizado nesse paciente e não pode ser utilizado nesse grupo aqui específico, devido a uma interação que eu encontrei, que eu fui buscar ativamente. Perfeito? Maracujá, mesma coisa, olha que coisa interessante. Maracujá é utilizado como sedativo, ansiolítico. Você pode ter potenciação de ação ansiolítica. Geralmente o paciente que tem ansiedade não está tratando, a depender do grau da ansiedade, ele não está tratando só com maracujá, vai estar tratando, por exemplo, com benzodiazepínicos, com Rivotril aí da vida, com diazepam da vida, né, com nazepam. A depender das doses, você pode ter uma interação sinérgica, beleza? E uma potencialização de ações hipnóticas e ansiolíticas, que nem sempre é desejável, tá bom? O guaco, mesma coisa, alteração no nível de coagulação. O gengibre eu citei aí pelos seus efeitos bloqueador bomba de prótons, né? Então você utiliza aí para o tratamento da cinetose, enjoo, como antioxidante. Mas do nada não, né? Desculpa. Mas sem você nem perceber, a utilização contínua dessa substância pode alterar pode ter um outro significado clínico naquele paciente, como, por exemplo, o bloqueio da bomba de prótons. E você alterar, por exemplo, a passagem do alimento, a digestão proteica e assim por diante, né? Pronto. Então, para que nós consigamos nos aprofundar nessas interações farmacológicas, meus colegas, é interessante que nós relembremos conceitos gerais de farmacocinética e de farmacodinâmica. Mas antes, vamos fazer novamente aquela revisãozinha do que nós discutimos até então. Nós falamos aqui, do conceito geral de farmacologia, nós comentamos o histórico da farmacologia, demos a partir do exemplo do ópio e da morfina, como se deu o processo evolutivo da farmacologia, conceituamos a fitoterapia, fizemos uma relação entre fitoterapia e farmacologia, falamos aqui sobre como é importante nós entendermos a interação de produtos naturais com drogas e outros medicamentos que, porventura, eventualmente, um paciente possa estar utilizando.
para que nós consigamos concluir aqui nessa parte da nossa palestra, a importância de entender a farmacologia básica, tanto a farmacocinética como a farmacodinâmica. Ok? Vamos lá. O que é a farmacodinâmica? Olha o conceitinho que eu coloquei. É a ciência que estuda os efeitos bioquímicos, fisiológicos e o mecanismo de ação dos fármacos. Simples assim, sem muita digressão. É a ciência que estuda o que a droga faz no nosso organismo. Eu estou utilizando essas cápsulas de sinefrina, de citrusaurantico, desse medicamento fitoterápico. O que você deseja? Qual é o teu objetivo? O meu objetivo é ter uma ação antioxidante. Pronto. Se eu tenho uma redução da minha atividade pró-oxidante, eu cheguei no ponto farmacodinâmico. Agora, não é simplesmente você saber as indicações. A farmacodinâmica, ela se preocupa com os mecanismos, com o como aquela substância produz os seus efeitos. Meus amigos, a gente sabe que boa parte das moléculas que são utilizadas clinicamente, elas funcionam através de alvos, que geralmente são alvos proteicos. Podem ser proteínas de transporte, proteínas reguladoras, estruturais, enzimas, canais iônicos e assim por diante. Tá bom? Essa figurinha aqui que eu retirei do Hang Daily, livro base da farmacologia, né? Mostrando de maneira bem clara e didática como as moléculas podem funcionar. Se eu tenho, por exemplo, uma ação anti-inflamatória presente dentro dos componentes químicos da aroeira do sertão, você pode imaginar que aquela ação anti-inflamatória é devido à inibição de alguma enzima que induz o processo inflamatório. Tá bom? Se eu pego ali a minha erva de São João e ela tem efeito antidepressivo, provavelmente ela deve estar alterando o transporte de algum neurotransmissor que estimula o que está inibido, por exemplo, no processo de depressão, no indivíduo que tem depressão. Se você pega, por exemplo, uma cocaína, beleza? Tem origem vegetal, não tem mais usos clínicos, mas durante muito tempo foi utilizado como anestésico local. Você pega a molécula da cocaína, você pega as folhas da coca, você pega o extrato da coca, da planta lá da região aqui do Peru, da Colômbia, aqui dos Andes também, né? América do Sul. O que as folhas da coca têm a possibilidade de fazer? Bloquear, por exemplo, um canal iônico, exercendo um efeito anestésico, um efeito anestésico, tá bom? Ou seja, geralmente os alvos das moléculas químicas ativas dentro do produto natural, dentro daquele medicamento fitoterápico, ele tem como alvo moléculas proteicas. E é isso que se estuda na farmacodinâmica. Se você fosse aprofundar, essas moléculas proteicas vão estar tanto associadas aos efeitos clínicos farmacológicos, como aos efeitos indesejáveis, adversos daquela substância. Perfeito, meus colegas? É isso. E a farmacocinética? A farmacocinética é a ciência que estuda o que o nosso organismo faz com droga. Se aquela molécula entrou no meu corpo, de alguma forma ela vai ter que sair. Como ela vai sair? Como ela entrou? Como ela é processada? É isso que se estuda na farmacocinética. Então é essencial que você entenda os processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção, eliminação dos fármacos do nosso corpo. Tá bom? Eu tinha um professor que ele costumava falar o seguinte: a droga entrar é fácil demais, difícil é a droga sair. A droga fazer o efeito é muito fácil. Ela vai fazer de uma maneira ou de outra. O difícil é o teu corpo processar e controlar o efeito daquela substância. Então tem que encarar dessa forma. A farmacodinâmica, como a ciência que estuda como a droga funciona, ou seja, a droga atuando sobre o meu corpo, e a farmacocinética, a ciência que é o meu corpo combatendo os efeitos, controlando os efeitos daquela molécula. Perfeito? E as duas casam certinho. As duas definem o próprio processo farmacológico, definem a própria farmacologia. A absorção, meus colegas, que é o primeiro passo da farmacocinética, nada mais é do que a absorção do fármaco do local de administração para o ponto de distribuição. Por exemplo, administrei localmente uma molécula e ela tem a possibilidade de passar através da minha pele e atingir a minha corrente capilar. Pronto, esse é um processo de absorção. Tomei ali o meu chazinho de cidreira. Beleza? Está dentro do meu trato digestório. No meu processo de absorção, ou seja, de dentro do meu trato digestório para o meu fluxo sanguíneo entérico, esse é um processo de absorção. Coloquei uma droga por colírio e a partir do meu olho ela teve a possibilidade de ser absorvida pelos vasos sanguíneos ali ao redor da minha esclera. Isso é absorção. Tá bom? O grande objetivo é atingir um sistema de circulação como a corrente circulatória sanguínea. Ok?
Para isso, existe um aprofundamento que você deve fazer sobre vias de administração, local de administração e os fatores que controlam a absorção de uma droga ali naquele local e as formas de administração, ok? Não, eu acho que não é o foco da nossa aula hoje. É mais uma aula de farmacotécnico, e a gente tem que estudar as características técnicas das vias de administração e das formas farmacêuticas. Mas saibam que todos trabalham em conjunto para garantir a absorção efetiva e a biodisponibilidade daquele princípio ativo. Para que então ele possa ser distribuído por vários tecidos dentro do corpo. Os tecidos onde ele vai atuar, os tecidos onde ele vai ser metabolizado, os tecidos onde ele vai ser armazenado e onde ele pode sofrer eliminação. Ok? A distribuição nada mais é que isso. Após o processo de absorção, aquela molécula química ser distribuída pelo organismo e atingir os seus tecidos específicos. Ou para armazenamento, ou para metabolização, ou para exercer o efeito farmacológico. Aqui um esquema geral de relacionando, né? Vias de administração, locais de absorção e distribuição da droga. No sistema circulatório, essa molécula do fármaco pode se apresentar de duas formas, né, colega? Só para relembrar mesmo, tá bom? Numa forma ligada e numa forma livre. Lembrem-se que a forma livre, a forma presente no nosso plasma, livre, não conectada a nenhum tipo de proteína, nenhum tipo de outra célula, essa é a forma ativa daquele medicamento. É como ele vai atingir aquelas proteínas que nós citamos nos slides anteriores, ok? Aqui são só alguns fatores que podem alterar a distribuição. São fatores clínicos que você deve buscar no teu paciente, tentar observar para controlar possíveis ações deletérias, tá bom? A competição contra os fármacos, a idade do paciente, se aquele paciente está grávido ou não, se aquele paciente está com alguma doença que altera o nível de proteínas plasmáticas, se ele vai ter a possibilidade ou não de processar aquele medicamento. Para que, então, ele consiga metabolizar, transformar essa droga numa molécula que possa ser eliminada. Então, meus colegas, é muito simples. Eu não vou me alongar aqui, mas guarde na sua cabeça que a biotransformação nada mais é do que a transformação da molécula do fármaco para permitir uma eliminação mais fácil daquele fármaco. Eliminação, ou biotransformação, que pode acontecer em quase todas as vísceras, mas via de regra, o fígado é o principal, que apresenta o maior conjunto de enzimas responsáveis pela metabolização, para que então eu possa conduzir essas moléculas do fármaco para os seus pontos de eliminação. Rim, pele, plasma, trato respiratório, ok? Então, veja, o que é a farmacocinética? A farmacocinética nada mais é, meus colegas, do que todo o caminho, desde a absorção até a eliminação daquela molécula. Para componentes naturais, para componentes fitoterápicos de origem vegetal, é a mesma coisa. Eu tenho a absorção daquela molécula, eu tenho a distribuição, eu vou ter a metabolização e depois a eliminação daquele componente. Perfeito, meus filhos. Então, veja. Fizemos aqui uma abordagem geral sobre o que é farmacologia, sobre o que é fitoterapia, a relação que existe entre elas duas e comentamos sobre farmacologia e farmacocinética. E nós vamos finalizar nossa apresentação mostrando como se desenvolve um medicamento, entendeu? Inclusive um medicamento de origem vegetal. Existem as fases pré-clínicas e as fases clínicas. Hoje tem uma discussão bem prevalente sobre a rapidez com que essas fases devem se desenvolver. Dentro da nossa realidade, vocês estão acompanhando o grande dilema, né? Temos aí a pandemia e você não tem ainda estratégias farmacológicas totalmente efetivas. Por quê? Na grande parte das vezes, meus amigos, é porque você tem que garantir um passo a passo, desde a síntese da molécula, os testes em animais, os testes em cultura de células, o teste em órgãos isolados, para que só então eu consiga iniciar os estudos em seres humanos. Uma fase clínica com voluntários sadios, uma investigação clínica, onde eu vou pegar pacientes com a doença-alvo, para que então eu consiga fazer estudos clínicos mais amplos, que demandam mais investimento durante um período de tempo maior, para que eu consiga garantir, com toda a complexidade de estudos duplo cego, multicêntricos, em várias regiões do mundo, para que eu possa garantir que aquele medicamento é seguro, é efetivo e vai resolver o problema. Então, veja,
desde aqui da fase inicial de síntese da molécula até a fase de comercialização, pós-comercialização daquele medicamento, se você for somando aqui, eu botei aqui um período de tempo muito bom, vamos supor que na fase pré-clínica, 3, 4 anos. Aí você bota mais um ano aqui de fase 1, fase clínica, 1 ano, 5 anos, mais 2 anos da fase 2, 7 anos, mais 3 anos aqui da fase 3, 10 anos. Ou seja, em uma perspectiva de rapidez, das coisas dando certo, de investimento constante, dos estudos evoluírem numa progressão adequada, você tem, em média, meus colegas, 10 anos para o desenvolvimento de uma molécula viável, efetiva e segura. Aí, no meio do caminho, aparece uma pandemia sem precedentes ou com precedentes muito antigos. Como é que você faz agora? O desafio é esse, é você tentar reduzir esses 10 anos para alguns meses ou no máximo 1, 2 anos. Então, imagina o desafio. Então, aí novamente surge a importância da fitoterapia, dos produtos naturais, meus colegas, como fonte para o desenvolvimento de novas moléculas que sejam efetivas, por exemplo, em situações como nós estamos vivendo agora, onde nós demandamos a presença de um antibiótico que consiga eliminar, por exemplo, esse vírus, né? Esse vírus, mas poderia ser uma outra afecção, uma outra doença, né? Então, os estudos em fitoterapia, eles têm que ser contínuos, para que numa situação como essa que nós estamos vivendo agora, eu já consiga ter pelo menos esses conceitos gerais em farmacologia clínica. Qual é o índice terapêutico daquela molécula, mesmo que ela não esteja no mercado? Mesmo que ela não esteja no mercado, eu já sei qual é o índice terapêutico dela, qual é a dose máxima, a dose mínima, a dose efetiva. Eu sei qual é o nível plasmático efetivo, qual é a concentração máxima tolerada. Então, mesmo que aquela molécula não vá chegar agora no mercado, se eu já tenho esses conceitos, já consigo definir essas características para essa molécula, é meio caminho andado. Por isso que é tão importante o investimento naquela fase pré-clínica de síntese de moléculas, de estudos botânicos sobre plantas medicinais, para que nós consigamos fazer um compêndio, um grupo de informação sobre moléculas de origem vegetal que possam ser úteis para a humanidade mais à frente. Ok? Meus amigos, vou para as minhas considerações finais. Eu espero que a palestra tenha sido formativa para vocês, que eu tenha conseguido passar as informações que vocês queriam. É realmente muito rápido, só para a gente fazer aqui um levantamento. Mas guardem na cabecinha de vocês que é essencial que nós consigamos alcançar o uso racional de medicamentos fitoterápicos. O uso racional não é você restringir aleatoriamente o uso de medicamentos fitoterápicos, não. Mas é restringir o que tem que ser restringido e garantir que a população vai ter acesso a medicamentos fitoterápicos de qualidade, efetivos e seguros. Isso é uso racional. É essencial que nós consigamos entender a toxicologia, a legislação e que mais investimento seja feito na pesquisa de medicamentos fitoterápicos. Ok? Eu me coloco à disposição de vocês para comentar as referências, passar as bases de dados de onde nós pegamos as informações para a produção dessa palestra. E eu agradeço muito, novamente, a oportunidade que o IPESP nos deu aqui para compartilhar esse conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado e me coloco novamente à disposição de vocês. Um grande abraço do professor Danilo. Foi novamente um prazer estar com todos vocês aqui. Tchau, até uma próxima oportunidade. Grande abraço.